Pronto, neste momento acho que estamos, os apresentadores estão receptivos a questões. Eu gostei imenso da apresentação, acho que está mesmo atual. E alguém que tenha alguma questão, temos o Bill já com um pedido de intervenção. Bill, não estamos a ver muito bem a tua cara, mas sim, eu estou de férias, portanto há muito sol aqui e assim, mas pronto. Júlia, foi muito interessante a vossa apresentação e aquela parte onde falou de 58% do tempo da aula, ou seja, aquela parte mais quantificada. O exemplo. Deixe-me só fazer a pergunta primeiro. E depois da sua resposta, eu queria contribuir mais alguma coisa, se for útil. Vocês tinham algum instrumento validado para medir essas percentagens do que estava a acontecer ao longo da aula? Esta é a pergunta. Peço desculpa, instrumento validado, portanto, aquele exemplo é um exemplo típico na matemática que eu apliquei nas primeiras vezes num dos cursos, aliás, no exemplo que aparece aí de 2017-18. Portanto, eu tive de construir aquela matriz, digamos assim, planeando todos os conteúdos associados e alinhados com os objetivos de aprendizagem e, portanto, não sei se dá para partilhar novamente o exemplo, mas os tempos foram pensados antes do arranque do próximo letivo. Claro que depois iam sendo corrigidos, se houvesse alguma técnica que não fosse funcionar e daí aparecer depois no... Vou pedir aqui exatamente a partilha. Calma, já cá chegamos. Aqui, nesta parte, não é? Estamos a falar aqui no exemplo. Portanto, isto é um exemplo que nem sequer tem a ver com a disciplina que eu dei outros tópicos. Isto é mesmo para ficar um exemplo genérico. E tudo isto teve que ser pensado antes do arranque do período letivo. Baseado, obviamente, na experiência que eu já tinha em dar a disciplina disciplinas de matemática já há muitos anos e tive que, pela primeira vez, começar a refletir e pôr por escrito algo que se fazia assim um bocadinho, não sei o que é que o Bill se refere a indicadores, portanto, validados, não é? Se eu percebi bem a pergunta. Bom, eu estava a perguntar, porque eu pensei que vocês aplicavam algum sistema de observação para medir. Para medir, utilizei inquéritos. E observação também, utilizei muitos testes formativos. Portanto, uma das coisas que eu falei no final é que vamos imaginar numa unidade curricular que tenha, portanto, para poder abordar todos os conteúdos programáticos, se eu, enquanto docente, tiver definido uns 8 objetivos de aprendizagem, se forem 15 semanas, se calhar ter 8 provas de avaliação. Quando eu falo provas, não tem que ser necessariamente o tal teste tradicional, pode ser um relatório, pode ser um trabalho, mas eu terei que dividir, se calhar, em 4 mini-testes e, portanto, o facto, ou seja, os alunos tiveram uma avaliação muito mais frequente e com espaços de duração de tempo, porque cada avaliação estava associada ao objetivo. Portanto, eu se terminava de concluir, isto podia ser numa aula, como 2 ou 3, assim que eu terminava uma etapa e terminava de trabalhar aquele objetivo, imediatamente o aluno era avaliado. Portanto, ao longo do período letivo, foram implementados testes de avaliação formativos, utilizando uma plataforma online, em que os alunos iam, portanto, utilizando uma base de dados, os alunos iam respondendo, tinham logo o feedback, portanto, e fomos fazendo também sempre inquéritos para tendo o feedback contínuo, daí eu ter falado, feedback contínuo dos alunos ao longo do período, de forma a que aquilo não fosse correndo tão bem como estava previsto no início, se pudesse ser corrigido. E no final, muitos dos inquéritos, os alunos mostraram que gostaram imenso deste método de avaliação. Sim, não duvido. No entanto, a tipo de inquérito onde as pessoas estão a falar de si próprias, os dados não são os mais fiáveis, não é? Foram anónimos. Eu fiz essa pergunta no início,
porque nós, neste Barreiro, tivemos um projeto onde nós medimos 2 em 2 minutos, havia um observador dentro da sala da aula, ou haver um vídeo da própria aula, e 2 em 2 minutos nós registramos o que a grande parte dos alunos estão a fazer. Ou seja, se estão a fazer exercícios, estão a trabalhar em grupos, se estão a ouvir o docente. Uma das coisas que descobri, nós observamos 120 aulas por aí. Uma das coisas que notamos era, muitas vezes, foi uma surpresa para os docentes a ver os dados, porque a pessoa pensa, bom, esta aula correu bem, os alunos foram muito participativos, muita atividade, e depois, quando nós olhamos para os dados, vimos que havia alguns alunos que foram muito participativos, mas a maior parte não estavam. Pronto, nós desenvolvemos um instrumento na altura que nós chamávamos LAM, que era Learner Activity Measurement Matrix. E não é muito complicado a aplicar, mas preciso de alguém a observar, que às vezes a parte logística é complicada. Mas o nosso instrumento depois foi adaptado para cursos no técnico também. Mas existe, de facto, uma vasta gama de Classroom Observation Tools. Houve um artigo na European Journal, este ano já, que fez uma lista, alguns investigadores no Brasil, eles fizeram uma lista de todas as ferramentas para fazer observação na sala de aula, e eram uns 50 ou 60, foram muitos, incluíram a nossa e muitos outros. Portanto, podia ser interessante, talvez no futuro, só para pôr como projeto, nós tivemos na altura apoio da FCT, mas para pôr em projeto, bom, preciso realmente de alunos ou colegas para fazer as observações, logisticamente é complicado. Mas, de qualquer forma, podia ser interessante mesmo, dentro do vosso grupo, aplicar a ideia para ter uma ideia mais fiável, não é? De o que é que os alunos estão a fazer minuto por minuto ao longo da aula. Eu vou ver se encontro o link para aquele estudo e vou meter no chat se eu encontrar. Posso acrescentar aqui algo relativamente a que a minha colega Júlia estava a referir. Portanto, esta questão da medição destes tempos tem um fundamento científico, isto é, sabemos que a concentração do aluno tem um X tempo e a partir daí começa a declinar. Portanto, onde reparar que os timings estão sempre dentro desses limites e nunca chegam a ultrapassar esses limites. Outra coisa particular relativamente a esta expansão de alinhamento que está aqui apresentado como exemplo é a questão do trabalho de grupo colaborativo, em que eles, apesar de haver alunos, eu percebo bem essa ideia de que haver alunos que vão um bocadinho a rastro dos outros, mas depois há aqui técnicas que dá para compensar isso, que o próprio trabalho colaborativo também tem responsabilidade na nota. Então todos são responsáveis na própria nota que são avaliados. Logo aí, isto quando começa a tocar assim, os alunos entre si são até às vezes mais honestos e sinceros uns para os outros e puxam mais uns pelos outros. Portanto há aqui um reajuste automático que se pode fazer quando se aplica determinadas técnicas e o próprio grupo acaba por funcionar de uma forma completamente diferente. Isso foi testado, essa técnica de termos um grupo em que não era bem homogéneo em termos de intenções de trabalho, de desenvolvimento, mas que depois de aferirmos essa técnica, o grupo começou a afinar, entre aspas, os seus pares começaram a afinar porque estavam todos dependentes dessas notas, de uma nota única, e então todos tinham que fazer um bom papel, digamos assim. Portanto, era só essas duas achegas que queria colocar. Obrigado. Mais alguma questão? Não vou agora ver tudo.
Eu tenho aqui uma questão que gostava de colocar, que tem a ver com a parte do mindset do docente, não é? Não sei qual é que será a percentagem de docentes aí no Instituto Politécnico de Setúbal que usam este tipo de aprendizagem ativa, se vocês têm alguma ideia disso. E a questão, eu aqui também me preocupado com estas questões, como mudar o mindset dos docentes é a questão, né? Porque há muitos docentes que não se sentem motivados o suficiente para mudar a técnica que usam para o ensino-aprendizagem. Vocês têm alguma experiência que queiram partilhar, que possa ser benéfica para todos nós? Relativamente ao mindset, portanto, o que os psicólogos dizem, que a maioria tem mindset fixo. É estranho e para mim é chocante, por isso é que este acetato está aí, estou a partilhá-lo. É chocante perceber que, sendo nós, maioritariamente, todos com formação académica avançada, possamos ter um mindset fixo. Custa-me a aceitar. Mas, de facto, o que é verdade é que não é uma maioria que utiliza estas, mesmo não só na nossa instituição. Eu estou-me a referir até a instituições do ensino público português, ensino superior público português. Não é a maioria que utiliza estas técnicas mais recentes. Pode aplicar a uma outra técnica ativa, mas aplicar uma outra técnica ativa não significa que esteja a fazer o alinhamento pedagógico. E quando se aplica uma outra técnica ativa, acontece o seguinte: um ano funciona bem, outro ano pode funcionar mal, outro ano, não funciona, abandona, ou muda, ou procura outra técnica, mas nunca chega a perceber porque é que não funciona. Porque faltou toda a estrutura de suporte que pode encaminhar, e que normalmente encaminha, para aquilo que é o raciocínio de base pedagógico, da estrutura pedagógica que define a estratégia pedagógica a seguir. Portanto, eu diria, não tenho valores exatos, eu diria, segundo um levantamento que foi feito, se for efetivamente aplicado, e eu estou a referir, aplicado, não uma técnica, não é aplicar uma técnica que se diz que está a aplicar uma metodologia centrada no aluno ou no estudante. Não é aplicar duas técnicas que significa que está a aplicar a metodologia centrada no estudante. Mas aplicar essa metodologia convenientemente em todo o seu potencial, eu diria entre 20% a 30% dos docentes somente, de todas as instituições de ensino superior. Obrigado. Gostava de complementar aqui com a minha percepção, não é? Que vale o que vale. Relativamente a isso, que tem a ver com o seguinte: é muito importante que quem está acima de nós hierarquicamente passe uma mensagem muito clara daquilo que pretende e objetiva, porque isto eu acho que tem um bocado a ver com a natureza humana. Naturalmente, os humanos, se podem fazer a mesma coisa de uma forma mais simples, não vão complicar a coisa. E, portanto, e vou falar agora da minha experiência pessoal. Este primeiro ano que foi apresentado, em 2017-18, foi quando eu comecei a ficar, fui quase, de uma certa forma, gosto de pensar que tenho um mindset progressivo e não fixo, não é? Portanto, tive que me adaptar. Porquê? Porque forçosamente esta disciplina de matemática, a qual eu lecionei, estava integrada num curso que foi um projeto piloto aqui em Setúbal para esta escola, em que todo o curso foi estruturado dentro do Project-Based Learning. E, portanto, o que acabou por acontecer, e vocês podem ver nas referências, e que é o que foi apresentado em 2019 no ICEUT, é um bocado essa experiência que está detalhada, é que o próprio facto do contexto da unidade curricular de matemática, que até então eu sempre dei, pensava eu, e agora tendo um bocadinho mais de conhecimento destas coisas, utilizando a metodologia centrada no docente, porque eu efetivamente nunca tive uma motivação suficientemente forte para mudar alguma coisa, que eu acho que é isso que acontece na maior parte. Portanto, e eu não me considero uma pessoa que tenha uma mentalidade fixa. A questão é que se não houver uma necessidade, e costuma-se dizer que a necessidade da evolução em engenho, e eu concordo plenamente com isso, as pessoas vão mudar para quê? Ou seja, vão ter mais trabalho para quê? Que vantagens é que elas veem nisso? Portanto, no meu caso, eu fui quase
obrigada, de uma certa forma, porque a Comissão Executiva do meu departamento disse, ok, temos que escolher uma pessoa para dar esta disciplina de matemática de uma forma completamente diferente, que nunca foi dada até então, e pronto, fui nomeada, entre aspas, ser eu essa pessoa. Portanto, eu, de uma certa forma, porque estava integrado, agregado num conceito completamente diferente do curso, portanto, todo o curso, todas as disciplinas foram focadas para o Project-Based Learning. Portanto, estávamos dentro do contexto da metodologia centrada no aluno, todas elas. E era chocante haver uma disciplina de matemática que estava a ser dada da forma tradicional. Portanto, eu fui de uma determinada forma obrigada a procurar alternativas, porque o que eu utilizava até então não era adequado. E daí ter começado esta nossa pesquisa e investigação pedagógica. Portanto, é muito mais fácil e facilita muito mais a mudança dos docentes, sendo que, concordo plenamente, há muitos docentes que infelizmente não vão mudar porque é complicado. Pronto, as pessoas, muitas atingem o doutoramento e pensam que já sabem tudo e não precisam de aprender nada, e eu acho que nós aprendemos até ao final da vida, e às vezes aquilo que nós acreditamos que é verdade não é bem assim, portanto tem muito a ver com a nossa visão, portanto temos que ter uma mente aberta. Essa mente aberta só se vai revelar num contexto em que o próprio contexto obriga a pessoa a mudar, porque se sente mal, que foi como aconteceu a mim. Ou seja, eu tentar ir dar aquela disciplina da forma tradicional, como tinha dado até então, e estamos a falar, já tinha à volta de 15 anos e nunca tinha dado matemática daquela forma, iria mudar porquê? Nunca tive uma motivação suficientemente forte para alterar. Nesse curso foi a primeira vez que me veio a tal motivação. Portanto, se isto começar de cima, ou seja, as direções ou as presidências dos institutos derem orientações claras a nível de estratégia pedagógica, isto para dizer que este curso foi em 2017-18, portanto, este ano, se não estou em erro, é o 4ª ou 5ª edição que está a funcionar este curso e, portanto, já se podiam tirar perfeitamente conclusões. E ainda não vi que houvesse outro curso a ser pensado da mesma forma. Ou seja, a mudança é lenta, ainda por cima a ajudar, que era o que a gente falava. Não é fácil mudar as coisas. Mudar as coisas, quando as pessoas que têm que mudar não sentem necessidade disso, ainda pior é. Pronto, isso eu talvez justifique a dificuldade. Estou completamente de acordo com o que acabaram de dizer, de facto é mesmo isso. Tem de haver valorização para que as pessoas de facto sintam, os docentes sintam que vale a pena e têm compensação pela parte pedagógica e não só pela parte científica, senão vão continuar a, sem dúvida, a desprezar a parte pedagógica e a valorizar muito a parte científica. Temos o Gustavo também a pedir a palavra. Olá, viva. Júlia, esta parte que referiu agora da questão da mudança, ela suscita-me apenas uma dúvida que queria saber o seu comentário. Sendo, digamos assim, a matéria, os conteúdos, as competências mais ou menos, digamos assim, constantes ao longo de um determinado período de tempo nas disciplinas ou nas unidades curriculares, tendo o docente mais ou menos uma determinada postura, maneira de estar por aí fora, constante ao longo da sua carreira, de que forma é que sente, percepciona o tipo de alunos que recebe cada 5 anos, cada 10 anos, por aí fora. Ou seja, acha que esses alunos não mudam, são exatamente os mesmos, ou nota que eles têm expectativas, competências, gostos diferentes? Enfim, qual a sua opinião? Em relação a essa percepção ou a opinião de uma pessoa que dá... Sua percepção. Sim. Pronto, eu não referi, mas aproveito para referir, obrigada Gustavo agora por essa intervenção, que é a área científica da matemática, ao contrário, por exemplo, da área de informática, o que eu noto, pelo menos aqui em Setúbal, e se calhar isto é comum a muitas, é que há determinadas áreas científicas que é mais fácil haver esta mudança, porque são áreas que estão em constante renovação e atualização. Eu vejo os meus colegas de informática, se nós fôssemos aqui dividir percentagem de docentes que aplicam técnicas ativas por áreas científicas, provavelmente a matemática é daquelas onde há menos gente, porque digamos que é como se fosse uns conteúdos tão estagnados. Nós estamos a ensinar resultados que já foram obtidos há 100 anos ou 200 anos atrás e não há grande inovação
digamos assim, nível de conteúdos, ou seja, a própria estagnação dos conteúdos programáticos vai promover a estagnação da própria pedagogia, porque eu já ouvi comentários de colegas a dizer isso, isto já é dado assim há 100 anos, isto já foi descoberto, não há nada para atualizar. O que eu acho é que, independentemente do docente ser de mindset fixo, todos nós notamos que os alunos mudam e de ano para ano, sem dúvida. Estamos a falar, já não falo de geração em geração, que foi o que ficámos aqui na apresentação, mas de ano para ano, se calhar, ou de 2 a 3 em 3 anos, nota-se perfeitamente, não estamos a falar só nos resultados, é que cada vez mais, e depois o que se nota é, os colegas que chutam a culpa, entre aspas, para os alunos. Os alunos é que vêm mal preparados, portanto eu não tenho que mudar em nada a minha forma de ensinar. A questão é que se eles entram e se nós os aceitamos, e se eles têm formas diferentes, têm um historial completamente diferente, eu vejo isso pelos meus filhos, não é? A forma como é a educação, como eu tive e como eles têm hoje em dia é completamente diferente. E, portanto, a forma de ensinar também tem que ser diferente, porque se a forma de aprender é diferente, nós temos que ensinar de forma diferente, mesmo que os conteúdos programáticos estejam estagnados há 100 anos, porque isso é outro problema, que é, eu duvido, eu não sei, porque eu não faço parte nem de... Esse é outro problema, que é sentir que não tenho poder para conseguir mudar. Porquê? Porque não posso dizer que esteja no fundo da cadeia alimentar, porque não sou propriamente uma assistente, já sou professora adjunta, mas também não me sinto no topo. E muito sinceramente, aquilo que eu noto é, quando é para fazer mal, parece que as pessoas não têm medo. Quando é para fazer coisas boas, toda a gente tem medo de tudo. E sinto falta, por isso é que eu digo que isto tem que começar de cima. Quem está por cima, quem tem poder para realmente mudar as coisas, e daí tem que ser muito claro, porque senão é isso que acontecia, não se dá tanta importância à parte pedagógica como à parte técnico-científica, mas elas deviam estar equilibradas. E às vezes nós vemos nos estatutos da própria instituição que há uma tentativa de equilíbrio, mas as coisas não são claras, e depois o que acontece é que cada um interpreta à sua maneira, costuma-se dizer, puxar a brasa à sua sardinha. Ou seja, quando o texto não é suficientemente claro e diz isto tem que ser assim, tenta-se colocar as coisas de uma forma evasiva para não ferir suscetibilidades, isso o que acontece é que abre a asa que hajam várias interpretações. Isto para mim é como os objetivos de aprendizagem da taxonomia de Bloom, tem que estar perfeitamente, não pode haver dúvidas de interpretação se é assim, ou seja, se eu indico, isto só para vos dar um exemplo, na nossa escola, uma das regras que nós temos implementadas é que todas as provas de avaliação têm que estar classificadas e expressas, seja teste, exame, numa escala numérica portuguesa, ou seja, de 0 a 20. E a classificação final tem que ser lançada de 0 a 20. Se for preciso, ainda há poucos anos, há docentes que não respeitam isso. Isso para mim é das coisas mais objetivas. Quanto mais termos aqui orientações pedagógicas que são assim um bocado flutuantes, não são claras e objetivas, isso é extremamente importante. Agora, voltando à questão, a forma como eu sinto os alunos, claramente estão a mudar e ficam cada vez mais alienados quando sentem que não se identificam com a forma de ensinar com o docente. Ou seja, o que acontece na parte da matemática, não sei das outras áreas, portanto vou falar da minha experiência, é que infelizmente, e eu tento lutar contra isso, mas às vezes sinto um bocado da voz no deserto, não é? É que os alunos vão deixando a matemática para o fim, para o final do curso, quando devia ser as competências que eles deviam ter no início, para depois ser muito mais fácil, porque depois entram nas disciplinas específicas da área que eles gostam. Porquê? Da minha experiência, os professores de matemática ou se adoram ou se odeiam. Se eles vão às primeiras aulas e odeiam, às vezes, eu costumo dizer, nem vejo nenhum problema, é uma questão de identificação. O que eles sentem às vezes, isto é a minha percepção pessoal, pronto, comparando, e que às vezes desabafam, entre aspas, eu às vezes sinto-me uma psicóloga nas aulas de matemática, porque eles sentem que entram no curso. E porquê? Porque eu dou muitas aulas ao primeiro ano. Isto é uma questão importante, já estou a desviar aqui um bocado do tema, mas vou aproveitar, que é os estudantes atualmente, que cada vez são mais diferentes dos estudantes que tínhamos há 5 anos, quando entram no ensino superior, sofrem um choque
enorme em termos de apoio, ou seja, o que eu noto é que eles estão habituados a ter a papinha toda feita, vêm com grandes problemas de autonomia, por isso é que focamos aqui a importância aqui do alinhamento pedagógico, porque assim, começa a ser cada vez mais importante, com o tipo de alunos que nós temos e o perfil de alunos que temos, não só desenvolver competências técnico-científicas, porque isso tem que ser, é o programa da disciplina, eu vou ter que dar isto, mas para alunos do primeiro ano, nós temos claramente que trabalhar a autonomia, porque às vezes é preciso, quer dizer, para conseguir que eles quando cheguem ao último ano do curricular, quer dizer, eles vão para o mercado do trabalho, ninguém lhes vai estar a dar a papinha toda feita, como se costuma dizer. Portanto, esse choque que eles sentem quando entram no primeiro ano, se eles não se sentem identificados com o docente, se eles sentem que eles estão aqui em baixo e o docente, em vez de estar... É assim, o docente é sempre a pessoa mais inteligente da sala de aula, não é? Portanto, é aquela que domina os conteúdos que vai dar. Mas, infelizmente, temos colegas nossos que, apesar disso, gostam de se colocar no chamado poleiro. E, portanto, estes alunos que chegam agora, se sentem esse distanciamento tão grande, o que vai acontecer é que eles acabam por desistir. Porque ou trazem já as competências de autonomia, que é, vão estudar sozinhos em casa, vão pedir ajuda aos colegas, ou se são pessoas fechadas, com baixa autoestima, eles acabam por desistir da disciplina. Aliás, isso na matemática vê-se muito, a típica disciplina de matemática com 2 testes, aqueles que vão ao primeiro, quando saem os resultados do primeiro teste, é absolutamente avassalador, porque aquilo é uma razia, portanto, sim, noto muito a diferença e acho que nós temos que arranjar uma forma de comunicar, de captar, de motivar os alunos, de fazer com que eles aprendam o que nós queremos que eles aprendam, mas na forma que eles entendam, e não na forma de que eu ensino desta maneira, agora o aluno vai ter que arranjar uma forma de cá chegar. Isso acontecia na nossa geração, não acontece nesta geração hoje em dia, nem pensar. Pronto, isto é a minha opinião, da minha percepção, eu já falei demais. Não, eu acho... Não, só aí um pormenor que há facto matérias que já têm mais de 100 anos, mas há sempre novas formas de ensinar essas matérias, não é? Também nas engenharias também acontece isso, não é? E, portanto, há novas tecnologias, novos métodos, e acho que... Mas aí, desculpem-me pela farpazinha, entra muito o papel do coordenador de curso. Sim, o diretor de curso, o coordenador de curso também. O diretor de curso, sim, não sei como é que se chama, o coordenador de curso, sim, deve ter um papel agregador, ou seja, falar entre os seus docentes e dizer, olha, eu desta disciplina preciso que os alunos... Porque assim, eu para os mesmos conteúdos posso focar mais uma matéria ou outra, mas isso eu tenho que ter o feedback do próprio coordenador, e que é isso que não se passa muitas vezes. Eles dizem, não é? Os cursos são aprovados com estes conteúdos, agora deem, não dizem como, exatamente. O que é mais importante? Pronto. Portanto, mais uma vez, de cima para baixo, sempre. As orientações têm que vir de cima para baixo. Precisamos de mudança de cima para baixo, é verdade. E então, mais alguma questão que possa haver? Já vamos com 1h05. Se calhar, se pudesse só... Sim, Filomena. Duas questões. Uma era, qual é a dimensão da vossa experiência, das turmas com que trabalharam? São turmas grandes? Isto é, a dimensão da turma é uma variável em ter em conta no alinhamento pedagógico ou é independente? E este cenário online, se também altera, se tiveram que reestruturar este alinhamento pedagógico ou mantiveram algumas das coisas? Eram estes 2 pontos que eu gostava, se pudessem responder. Ok, eu vou começar, já que estou na calha. Da experiência que temos é que acho que não. O número de alunos, apesar que há muitos colegas que dizem, pois isso funciona em turmas pequenas, mas em grandes é muito complicado. Não, em grandes tem que se utilizar outras técnicas. Não se podem aplicar as mesmas técnicas para turmas pequenas como se utiliza para turmas grandes. Portanto, isso tem a ver com a escolha. E que é normal quando a pessoa não tem experiência, é um bocado assustador. Porque se vai experimentar as mesmas, claro que depois diz, experimentei e não funcionou. Isso não funciona. Portanto, porquê? Este exemplo da matemática que apresentámos aqui, posso-vos dizer, era uma turma, no primeiro ano foi de 16 estudantes, que tive uma taxa de 80%. Pronto, mas foi a primeira vez que eu comecei a tentar aplicar o alinhamento pedagógico. No ano seguinte, só para verem que não tem a ver com o número de alunos, esse curso funcionou tão bem, este curso piloto, que teve 25 alunos inscritos. Portanto, subiu de 16 para 25 alunos.
E a minha taxa também é verdade que desses alunos, ao contrário do que é normal, apareciam muitos alunos já melhor preparados. E, portanto, a minha taxa subiu para 96%. Claro que depois já não tive tão bons alunos no ano seguinte, e baixou, mas nunca baixou dos 80%. Portanto, e depois também já apliquei o alinhamento, apesar de não apresentarmos aqui esse exemplo, num curso noturno, em que tenho 82 inscritos. E nunca tive, e durante os 2 primeiros anos eu aplicava a metodologia centrada no aluno, portanto, e isso tem a ver com aquilo que eu apresentei no CISP, agora o mês passado. A partir do ano em que eu comecei a aplicar este alinhamento pedagógico, também isto não é, não vamos ter taxas de 100%, atenção. A questão é que subiu de taxas, se calhar, de 20% para 40%. Portanto, o aumento foi muito significativo. Isso relativamente à primeira questão, é que eu acho que não tem a ver com o número de estudantes, tem que haver uma reflexão sobre todas as condições, que tipo de alunos, com a quantidade, para se escolher as técnicas certas para o contexto que a pessoa vai aplicar. A outra questão, já não me recordo qual era, Filomena. Tempos de pandemia, se isso vos obrigou a reajustar este alinhamento pedagógico. Claro que sim. Posso-vos dar o exemplo desse tal curso noturno, em que eu sempre trabalhei muito bem o grupo de trabalho colaborativo, quando passámos de repente para... E infelizmente, a minha sorte é que eu já tinha feito 5 provas de avaliação, das 8 provas de avaliação, que faziam parte quando fomos em março de 2020, para todos confinados, e portanto eu basicamente já conhecia os alunos, porque já tinha 5 elementos de avaliação, portanto sabia quem eram os bons e os maus, portanto consegui mais ou menos controlar a fraude, que eu acho que isso é o tema quente na questão do ensino online, é mesmo as avaliações, é muito complicado, mas o trabalho de grupo colaborativo lá está, uma técnica que tive que alterar, deixou de funcionar online. Mas mais uma vez, o que muda é a técnica, não propriamente o objetivo é o mesmo. Não é? Exato. Só muda a técnica. Tem que ser, não é? Exatamente, que é como dizem os nossos colegas. É assim, se nós soubéssemos que íamos ter uma pandemia, provavelmente há determinados níveis de objetivos de aprendizagem que eu tinha definido no início, na tal preparação prévia, que se calhar não teria ido a um nível de profundidade tão ou seja, não precisava de demorar tanto tempo, digamos assim, e teria arranjado outras técnicas. Isto, na altura que fomos, foi assim um bocado de bombeiro, não é? Foi quase o salve-se quem puder. Mas sim, tive que reajustar e adaptar, porque lá está, basta mudar alguma das condições iniciais, que o resultado pode ser completamente diferente. E esta é a vantagem desta expansão, é que ao mudar um pequeno item, o resultado pode ser diferente, então nós temos que adaptar. Pronto, e fazendo correções conseguimos melhorias no ano letivo seguinte. Muito obrigada pela vossa apresentação. E então, sendo assim, acho que já vamos com uma hora. Eu não sei se o António Moreira, pelo menos, desculpa, queria fazer uma pergunta que não acho que ligou o microfone. Eu não consigo ver aqui. Eu não consegui levantar a mãozinha, por isso é que eu falei e depois é que reparei que o António mais também alguém queira fazer alguma questão? Ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Agradecer a apresentação da Júlia e do Silviano. Tocou-me particularmente porque, além de ser diretor do curso que também foi reformulado para Project Based Learning, sofri de todos os pesadelos e mal. Esta é a altura em que eu me vou embora. Não, mas é verdade em todos os pontos que referiu. Realmente é complicado. Eu também fiz uma transição isto é um bocadinho mais a partilha da experiência que eu tive na reconversão de um curso para Project Based Learning e da modificação da avaliação, da pedagogia de todas as unidades curriculares que fui obrigado a fazer. Contudo, o grande problema aqui é realmente o docente. Como é que mudamos o mindset? Eu posso dizer, eu neste momento estou a sofrer um problema oposto, eu estou a sofrer uma redução do formato, ou seja, tenho docentes que no início aceitaram muito bem e neste momento estão-se a acomodar e a voltar ao processo antigo, porque foi divertido no início, mas isto custa mais do que os métodos clássicos, então vamos voltar onde estávamos e pode ser que ninguém note. E então eu noto aqui, acabo por receber o feedback dos alunos e uma das coisas que também referiram, que é muito interessante observar, os alunos quando entram, estou a falar num curso, são cursos técnicos de 1 ano e meio,
O primeiro semestre, eles têm projetos colaborativos que envolvem todas as unidades curriculares, desafios, onde têm que trabalhar em equipa. O primeiro semestre eles detestam. Simplesmente detestam, sentem-se completamente perdidos, nunca viram tal forma de ensino, mas é engraçado que no segundo semestre transformam-se, já compreendem o processo, estão muito mais proativos, muito mais independentes, e o processo acaba por reverter um bocadinho ao contrário. Começam eles a ser motores da aprendizagem e os docentes têm que ir quase um bocadinho atrás do que eles necessitam. E no último semestre, então, aí é completamente o oposto. Eu acho que eles têm uma preparação completamente diferente. Mas os docentes continuam aqui com um bocadinho do mindset ainda difícil de transformar. E eu pergunto aqui se não terá que ser a instituição também a criar mecanismos que ajudem a promover este tipo de ensino, não deixar tudo nas mãos dos docentes em termos de definição, não de obrigação, mas de apoio para eles tentarem fazer esta transformação. Eu acredito que haja docentes com muito boa vontade e querem avançar e querem experimentar e fazer mudança de metodologia, mas os outros que também têm essa vontade, mas não têm essa capacidade, que apoio é que lhes pode ter? António, posso aqui, com base naquilo que me disse, ou que partilhou connosco, dá-me a entender que provavelmente o que poderá ser potenciado ou deveria ser potenciado é a introdução ao curso, porque é natural a resistência passiva dos alunos inicialmente quando se muda de metodologia. Eles estão habituados mais de 15 anos de ensino a serem passivos e agora temos que mudar para ativos. Então eu pago a propina e o professor não me ensina, eu é que tenho que fazer. Então, mas como é que é? Portanto, isso é típico da passagem. Para isso utiliza-se uma técnica que é preparatória, que é preparar a mente do aluno para uma nova metodologia. E quando ele está preparado mentalmente, aceita melhor, mentalmente e psicologicamente, normalmente aceita bem essa transição. Agora, é preciso haver essa coordenação e então todos os estudantes remarem para o mesmo lado. Porque se uns utilizam metodologias ativas e outros vão pelo tradicional, aí um grande choque. Um grande choque dentro do próprio curso, disciplinas contíguas, isto é, acaba uma, começa a outra, o aluno sai de um mindset, entre aspas, agora aproveitando o termo, para outro mindset é que tem que ficar passivo. É chocante para o aluno, é pesado, é difícil. Portanto, talvez e apontaria somente essas duas, se conseguir arranjar aqui um timingzinho antes do início das aulas, de forma a preparar os seus alunos para uma metodologia ativa, prepará-los e, simultaneamente, preparar os seus docentes para que façam uma recepção também ativa. Tipicamente essa sessão, quase uma sessão de esclarecimentos, um welcome, existe sempre no início do ano, mesmo para a preparação dessa forma de ensino. O problema é como o Silviano referiu, são 15 anos de uma formação e essa formação entranha-se. Eles estão à espera eu digo-lhes, vocês estão à espera de estar aqui, existir na sala e passar por existirem. E não pode ser, as empresas não querem isso, as empresas querem proatividade, necessitam de alguém que lhes ajude a resolver problemas e que não seja mais uma formação quando eles vão para as empresas. E só que custa-lhes um bocadinho. Eu noto que também oscila bastante com as turmas, ou seja, há anos que corre muito bem, porque temos ali 2 ou 3 elementos que ou estão a reformular o seu ensino, estão a adquirir novas competências, já vêm do mercado de trabalho e precisam e sabem que é assim e puxam pela turma, e então eu noto que a turma é completamente diferente, mas quando apanho uma turma que eu digo que são estudantes profissionais, são aqueles estudantes que só sabem estudar e vêm todos com uma metodologia passiva, aí é um desafio que eu não desejo a ninguém. Uma das formas é indicar mesmo os soft skills que eles necessitam de ter. Sim. Eu acho que os indicar e o nível, porque os soft skills depende, não é? Portanto, é uma graduação, pode ir de 0 a 100 ou de 0 a 10, como queira. E se colocar essa questão
qual é que é o soft skill relativamente à autonomia, ou gestão do tempo, ou a capacidade disto ou daquilo, como é que ele interpreta, como é que ele se sente, qual é o valor que ele dá. E depois é colocar no exercício. Então vou colocar aqui um exercício que é preciso ter o 10. E ele sente dificuldade e fica, afinal não tenho aquilo que eu pensava ter. E aí já é o primeiro passo para que ele comece a fazer esse trabalho. Não sei se será algo que consiga aplicar. Isto é como a Silvia esteve a explicar. Isto vamos ter que ir sempre ajustando, melhorando pouco a pouco. Muito bem. Noto também é que, pronto, eles consideram-nos docentes no estreito da palavra, naquilo que eles sempre imaginaram como docentes. E estamos a falar em soft skills, em formas colaborativas de trabalhar, demora um bocadinho a perceberem. Quando há alguém da turma, um empresário, um profissional da área que lhes diz aquilo, parece que absorvem de uma forma muito mais direta e muito mais expedita. Pronto, mas isto acaba por ser as técnicas que nós temos que aplicar para conseguirmos transmitir o que eles necessitam, neste caso. Outra forma é utilizar a gamificação. Sim, isso é uma das técnicas que eu vou tentar aplicar no próximo ano, porque o tipo de estudante que nós estamos a apanhar é completamente diferente do estudante há 5 anos. Não estamos a falar mesmo como disseram em décadas, estamos a falar há 5 anos. Quer dizer, o curso quando foi reformulado para PBL era uma coisa e agora tem que sofrer uma segunda reformulação para se atualizar, tendo em conta o tipo de alunos que estamos a receber. Eu só queria reforçar, isso é do ponto de vista dos alunos, temos essa grande dificuldade, é verdade. 5 anos, se calhar, há 10 anos atrás correspondia, só notávamos essa diferença de 10 ou de 20 em 20. E isso tem a ver também com a velocidade com que as coisas estão a evoluir. É impressionante não só a evolução tecnológica, mas a própria formação dos alunos. Até porque o ensino básico e o ensino secundário têm sofrido nos últimos anos muitas reformulações. Assim, os meus filhos não têm 1 ano e meio de diferença. E é impressionante que eles, com 1 ano e meio de diferença, apanharam reestruturações diferentes. Portanto, isto até estabilizar, e isto, ao final de uns anos, chega-nos a nós, ao ensino superior. Agora, para além desse problema, temos o tal problema dos alunos, por isso é que eu volto a reforçar esse ponto, que tem que estar muito claro de cima, porque aqui em particular, eu, por exemplo, muitos dos artigos que publiquei em pedagogia foram recusados na minha avaliação docente. Ou seja, o meu avaliador, que é da área da matemática, não reconhece que são artigos científicos, reconhece como andei para aqui a brincar. Pronto, só me validou os meus artigos da minha área científica, daqueles puros e duros. Portanto, enquanto isto, porquê? Porque as coisas não estão claras. Quando se diz que estes artigos pedagógicos podem ser considerados como artigos da área científica, a palavra podem dá asa que cada avaliador, conforme o seu critério, uns acham que sim, outros acham que não. E assim, é muito difícil, isto se não for claro, as pessoas vão tocar, por isso é que isto dá trabalho e depois as pessoas acabam por voltar para trás. Isto é tudo muito giro, gostei muito da experiência, mas comparando a experiência daquilo que eu tinha que trabalho agora com o que trabalhava atrás, ainda por cima não me contabilizam o trabalho que eu tive, se calhar vou voltar para trás, ganho o mesmo ordenado ao final do mês. Infelizmente é assim. E depois, é assim, nós somos avaliados, não sei se é assim em todas as instituições, mas aqui de 3 em 3 anos. Uma pessoa dedica-se a um triênio, a fazer projetos, casos experimentais. Quando chega à avaliação, o avaliador é daquelas pessoas tradicionais que olha para este trabalho todo e diz que não considera, que não, porque a pedagogia é transversal a todas as áreas. A pessoa está por aqui mesmo, por amor à camisola, não é? Portanto, quem é minimamente inteligente vai dizer, ok, não me pagam para isto, não é? Portanto, se eu posso fazer o mesmo trabalho de uma forma mais fácil, eu vou fazer. Muito obrigado. Vamos encerrar este SPE. Eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado à Júlia Justino e ao Silviano Ravela. Foi muito interessante a vossa apresentação e a vossa partilha de experiência. E só terminava anunciando que a próxima SPE às quartas vai ser 7 de setembro, às 5 horas, às 17 horas, e vai ser preferida pela Celina Leão e Silvia Araújo, com um título que eu vou tentar dizer, se não me engano. Cábulas, depois temos o sinal dividido, Padlet, nada de malícia, apenas perícia. Portanto, só o título promete.
Eu desejo a todos que fiquem muito bem, de saúde, e que tenham umas boas férias quando chegar esse tempo, e que, acima de tudo, não desistam. Isto é uma questão de persistência e estamos no caminho certo. O caminho certo é este e, portanto, é continuar ativamente a promover o ensino ativo. Muito obrigado a todos e fiquem bem. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. possibilidade. Obrigada. Sim.